Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade às biografias de escritores. Hoje falaremos sobre um dos grandes nomes do século passado que infelizmente vejo pouco divulgado aqui no YouTube. Thomas Mann, de 1875 a 1955, foi um dos maiores escritores alemães e uma figura central da literatura do século XX, cuja obra influenciou profundamente tanto a crítica literária quanto a reflexão cultural e política da época. Sua trajetória de vida, marcada por intensas transformações pessoais, artísticas e históricas, reflete um profundo engajamento com as tensões da modernidade, além de apresentar um olhar crítico sobre a sociedade burguesa e as questões existenciais e políticas que permearam o período em que viveu. Infância, juventude e formação. Nascido em 6 de junho de 1875 em Lübeck, uma próspera cidade mercantil do norte da Alemanha, Thomas Mann cresceu em um ambiente que unia o tradicionalismo da burguesia hanseática às influências das novas correntes culturais da época. Filho de uma família de comerciantes estabelecidos, ele foi exposto, desde muito jovem, ao dinamismo da cultura urbana, o que instigou, ainda na infância, seu interesse pelas artes, pela literatura e pelos dilemas morais e sociais de seu tempo. Durante seus anos de formação, Mann estudou numa escola que enfatizava o rigor intelectual e a apreciação da cultura clássica, elementos que viriam a marcar suas obras posteriores. A convivência com o ambiente literário e a exposição a debates filosóficos e políticos contribuíram para a formação de uma sensibilidade artística apurada e de uma visão crítica do mundo. Carreira literária e ascensão. A carreira literária de Thomas Mann teve início de forma relativamente discreta, mas logo ganhou notoriedade com seu romance Buddenbrooks 1901, uma saga familiar que retrata a decadência de uma família de mercadores ao longo das gerações. Esta obra, que lhe rendeu reconhecimento imediato, consolidou seu talento para explorar as complexidades da vida social e as transformações internas das instituições familiares e sociais, sempre através de uma narrativa rica em detalhes psicológicos e simbólicos. Após o sucesso de Buddenbrooks, Mann continuou a explorar temas ligados à modernidade, à decadência e à crise dos valores tradicionais na Alemanha. Em O Luar na Floresta e, mais tarde, em obras monumentais como A Montanha Mágica de 1924, o autor aprofundou seu exame dos conflitos entre a razão e o espírito, a ciência e a religião, bem como o impacto das mudanças sociais na psique humana. Seus romances passaram a incorporar longas digressões filosóficas e análises minuciosas dos personagens, refletindo a influência de pensadores e os debates intelectuais do período. Temáticas e influências intelectuais. A obra de Mann se caracteriza por um profundo diálogo com a cultura e a filosofia europeias. Influenciado por correntes como o idealismo alemão, o simbolismo e, posteriormente, pelo modernismo, Thomas Mann usou a literatura como meio de examinar as contradições internas da sociedade europeia. Algumas das temáticas recorrentes em sua escrita incluem decadência e crise moral, inspirado tanto pelos contos familiares quanto pelas transformações da sociedade moderna. Mann retrata a deterioração dos valores tradicionais frente aos avanços tecnológicos e às mudanças culturais. Dualidade e conflito interno. Seus personagens frequentemente exibem uma dualidade marcante ou uma luta entre impulsos racionais e irracionais, entre a tradição e a modernidade, espelhando os conflitos presentes na sociedade alemã e europeia. O papel da arte e da estética. Em muitas de suas obras, o autor dialoga com a ideia da arte como refúgio e instrumento de entendimento do mundo, uma constante que permeia tanto a narrativa quanto a análise existencial de seus personagens. Política e história. Durante as décadas de 1920 e 1930, com o cenário político cada vez mais conturbado na Europa, Mann passou a integrar em seus escritos reflexões críticas sobre o totalitarismo, o nacionalismo exacerbado e a fragilidade dos sistemas democráticos. Sua escrita é permeada por uma erudição que transcende o mero relato narrativo, buscando integrar a experiência estética à análise filosófica do tempo presente. Esse diálogo entre arte e pensamento fez de seus romances não apenas obras de entretenimento, mas investigações profundas sobre a condição humana. Vida pessoal, exílio e engajamento político. Com a ascensão do regime nazista na Alemanha, Thomas Mann,
que já havia se posicionado de forma crítica em relação aos extremismos políticos, viu-se compelido a abandonar seu país natal. Em 1933, ele deixou a Alemanha, estabelecendo-se primeiramente em outros países europeus, posteriormente, nos Estados Unidos, onde viveu durante a Segunda Guerra Mundial. O exílio transformou tanto sua vida pessoal quanto sua produção literária. Durante esse período, Mann engajou-se ativamente na crítica dos regimes autoritários, utilizando sua influência cultural para denunciar os horrores e as irracionalidades do nazismo. Esse período de sua vida é marcado não só pela produção de ensaios e conferências que abordavam os dilemas políticos da época, mas também por um sentimento de exílio que se refletiu em obras posteriores, onde o tema do deslocamento e da busca por identidade ressurgia de maneira intensa. Após o fim do conflito, Thomas Mann retornou à Alemanha, mas com uma visão profundamente marcada pelas experiências do exílio e pelos eventos trágicos da guerra. Esse retorno, embora breve, reforçou o seu papel enquanto intelectual crítico e observador atento dos rumos políticos e culturais da Europa do pós-guerra. Obras principais e legado literário. Entre suas contribuições literárias mais notáveis, destacam-se Buddenbrooks, um romance de formação que explora o declínio de uma família tradicional, estabelecendo o tom para muitos de seus trabalhos posteriores. A Montanha Mágica, uma obra monumental que utiliza o cenário de um sanatório como metáfora para a doença moral e cultural da Europa, ao mesmo tempo em que discute conceitos filosóficos e existenciais com profundidade. Doutor Fausto, e uma reinterpretação do mito de Fausto, esta obra examina a relação entre o gênio criativo e a destruição ética, numa narrativa que mescla a tradição alemã com as inquietações do século XX. Ensaio e crítica social, além dos romances, Mann foi um prolífico ensaísta e um incisivo crítico social, utilizando seus escritos para questionar os rumos da política, da cultura e da ética em tempos de transformações rápidas. O legado de Thomas Mann se estende para além do campo literário. Seu estilo único, marcado por uma prosa densa e uma abordagem multidimensional dos personagens e dos temas, influenciou gerações de escritores e pensadores. Sua obra continua sendo objeto de estudo em cursos de literatura e crítica cultural, e seus insights sobre a natureza da modernidade e os desafios da condição humana permanecem extremamente relevantes. Reflexões sobre a modernidade e a identidade europeia. A produção intelectual de Mann foi profundamente influenciada pelos eventos da primeira metade do século XX, especialmente pelas guerras mundiais e pela ascensão dos regimes totalitários. Ele utilizou seus romances não só para contar histórias, mas também para meditar sobre as contradições de uma sociedade em transformação. Em um período marcado por incertezas e conflitos, suas obras convidavam à reflexão sobre a identidade cultural e a necessidade de resgatar valores éticos em meio à turbulência política. Além disso, o autor tornou-se um importante porta-voz do humanismo, defendendo a ideia de que a arte e a literatura são instrumentos essenciais para compreender e, eventualmente, transcender as limitações impostas por contextos históricos adversos. Sua postura crítica e seu compromisso com os ideais democráticos e humanistas fizeram dele uma voz influente não apenas na literatura, mas também no debate público sobre a direção dos rumos da sociedade europeia. Conclusão. Em síntese, Thomas Mann é uma figura emblemática que encarna as complexidades e contradições da modernidade. Sua trajetória, desde a promissora juventude em uma Lübeck tradicional até seu exílio forçado e o engajamento crítico nas décadas conturbadas do século XX revela um intelectual profundamente comprometido com a exploração dos dilemas da existência humana. Suas obras, que mesclam uma erudição impressionante com uma sensibilidade aguda para as transformações sociais e culturais, continuam a inspirar e a provocar debates sobre o papel da arte e da literatura em tempos de crise. O legado de Mann não reside apenas em sua prosa meticulosamente elaborada, mas também em sua capacidade de captar, com maestria, os conflitos internos e as tensões coletivas de uma sociedade em constante mutação, tornando um dos gigantes da literatura mundial cuja influência perdura até os dias atuais. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. O que vocês acharam? Vamos conversar nos comentários. Até mais!